E aí, magista? Eu estava refletindo aqui sobre várias situações que eu me encontrei em que a gente precisa acelerar uma discussão ou um processo porque a gente está acabando o tempo, né? Vamos supor, a gente está fazendo uma live aqui na Chaos e vai demorar 1 hora, já está chegando na hora de acabar, e aí a gente tem que acelerar o debate ou a conversa por causa dessa questão do tempo, né? E eu acho natural mesmo que a gente tenha esse tipo de limitação. Não é o único recurso que é limitado e seria surpreendente que o tempo não fosse um recurso também limitado. Mas a questão aqui para mim é que eu sempre fico me questionando, e muito mais, inclusive, quando eu vejo a live de alguém que tá ótima e que a pessoa fala, pô, mas por causa do tempo, né, vamos ter... E aí a questão para mim, ela acaba caindo no que aconteceria se a gente não encerrasse as coisas por causa do tempo, sabe? Então a viagem hoje é sobre isso. Arruma a mala e bora numa viagem pelo tempo? Ou atrás do tempo, talvez? A questão de hoje, ela reflete principalmente sobre como que a gente distribui o nosso tempo, eu acho, né? Tanto para o conteúdo que a gente produz, quanto para o conteúdo que a gente consome, ou que a gente coparticipa, mas também para o ritmo que a gente vive o nosso dia a dia. E o que isso tem a ver com a magia? Né? Eu acho que eu comecei levantando a bola das lives, né, das discussões sobre magia que a gente vê aqui e ali, e eu acho que talvez seja interessante que a gente considere o que isso quer dizer no nosso dia a dia, né? Quando a gente traz a magia do caos como o metasistema que a gente mais trabalha aqui na Chaos, eu acho que uma das principais críticas que eu tenho à forma como eu vejo a magia do caos sendo empregada por aí é que, como a magia do caos ela te dá acesso a uma prática muito no início da sua carreira, a gente tem muita dificuldade de trabalhar a necessidade de seguir regras, as constrições e etc. Na minha trajetória mágica, eu comecei lendo muita coisa de alta magia, né, e seguindo livros e instruções que demandavam exercícios um pouco complexos, no início muito simples, mas depois cada vez mais complexos, mas que não era uma coisa que você sentava em uma semana, 2, e já estava fazendo sigilo, né, fazendo servidor, e isso me impediu de ter uma experiência prática no início da minha trajetória. Que eu comecei muito cedo, então teria sido muito interessante ver o tipo de coisa que eu ia produzir se eu tivesse me permitido praticar isso desde cedo. Mas o outro lado é que a magia do caos ela acaba gerando, nas pessoas com quem eu converso, mas também em mim, uma necessidade de uma relação com a magia que é muito imediata, sabe? A gente quer fazer o servidor hoje e ter o resultado amanhã, ou dentro de uma semana, né? E isso é um problema para mim, na minha perspectiva, é um problema tanto quando a gente tá aprendendo, porque você nem sempre vai conseguir aprender aquilo em uma semana, e você nem sempre vai conseguir ter aquele resultado e ser bem-sucedido ou bem-sucedida em uma semana, mas também porque você começar essa prática muito cedo e esperar esse resultado muito cedo te impede de ter reflexões mais complexas. Por que eu estou dizendo isso? Do mesmo jeito que lá na live a gente está falando sobre, sei lá, vou tirar aqui um tema da cachola aqui, da cartola, né? Que seria a expressão. A não monogamia. Para a gente falar de não monogamia, a gente tem que falar de família. Para a gente falar de família, a gente tem que falar de estruturação de sociedades. E para mim, isso não dá para fugir muito da antropologia. Mas se a gente está falando para uma galera leiga, a gente vai ter que falar de pertencimento à comunidade, a gente vai ter que falar de você e o outro, de etnocentrismo. Tem várias coisas, tem vários patamares básicos que a gente tem que acessar para conseguir trazer uma discussão real de como que a não monogamia vai afetar a sua magia, né? Mesmo que seja uma questão de elemento, mesmo que seja uma questão de um neo-helenismo aí, que vai trabalhar com o Agathos Daimon e com a Agatha Tick, sabe? Essas categorias de matrimônio, elas permeiam várias coisas da nossa vida, né? Então, para você ter um debate simples sobre não monogamia, você tem 2 caminhos. Ou você vai ter uma
discussão mega longa para você poder abarcar cada um desses passos. E percebe, para cada um desses passos que você mudar a direção do movimento intelectual que você está fazendo, mais possibilidades de resultados você chega no final. Então a discussão ela abre um leque de possibilidades e um leque de potências mesmo, de como você pode operar esses conceitos, né? Então ou você vai fazer essa longa discussão gigantesca, ou você vai pular a discussão mais básica, mais inicial, e não básica porque de um nível mais baixo, mas porque ela é mais, porque está no começo mesmo, né, de base. Você vai pular isso e vai discutir direto na monogamia, meio que assumindo que está todo mundo ok com aquelas categorias. E enquanto a primeira, ela vai ter esse problema que eu falei, né, que você não consegue ter essa discussão em 1 hora, ou em 20 minutos, ou em 2 minutos, se for no Reels, né? Quando isso acontece da outra forma, quando a gente pula esse pedaço, a gente arrisca. E esse risco é o risco de a audiência entender o que você está falando, porque ela já cobriu essas categorias basilares, né, básicas basilares. Mas, por outro lado, a gente arrisca que essas categorias basilares elas sejam meio que não discutidas e tomadas como dadas, assim, né, já é aquilo ali. E aí você está discutindo não monogamia e tudo mais, mas a questão de gênero na não monogamia, por exemplo, ela já está solapada, né? Um exemplo disso seria, mas aí você vai fazer um casamento de pessoas do mesmo gênero, um casamento de 2 homens. E aí quem que vai usar o vestido de noiva? Sabe, uns questionamentos que hoje pra gente parecem absurdos, mas que para você discutir casamentos de mesmo gênero, é preciso antes discutir por que essas relações são válidas como um outro modelo, né? Não como uma réplica de um casamento heterossexual, né? Ou de pessoas de gêneros opostos. Sabe? Entendeu? Eu tô usando esses exemplos, mas isso na magia vai fazer muito sentido, porque a gente vai falar de, de yin e yang, e se a gente lá atrás não conseguiu discutir gênero, os aspectos masculino e feminino do yin e yang, eles vão continuar sendo interpretados enquanto duais, enquanto o feminino é passivo, então pessoas passivas são femininas, sabe? E a gente carrega esse tipo de coisa. Onde que eu tô chegando com isso, né? Eu tô dizendo que o tempo ele é um limitante do aprofundamento que a gente quer na nossa discussão. E ele também é um limitante do aprofundamento que a gente quer na nossa magia. Sendo assim, eu acho que uma proposta que pode ficar interessante, e aí vou aproveitar para, por acaso, fazer essa nossa conversa um pouco mais curta, eu acho que uma proposta que pode ser mais interessante é a gente tentar comparar movimentos mágicos similares, mas com tempos de prática diferentes. Você pode, por exemplo, escolher manifestações de espíritos animais na sua vida, e aí, para um espírito animal, vamos supor, para Doninha, você vai fazer magias pontuais, né, de curta duração, e que vai ser o sigilo para invocar, ou uma oferenda única, enquanto, vamos supor, para um beija-flor, por exemplo, você vai fazer um trabalho a mais longo prazo. E aí toda semana você vai lá, num dia da semana, ou então todo dia, numa hora certa, você vai lá e ouve um barulho de beija-flor no YouTube, ou qualquer coisa assim, né? É claro que isso tem que ser pensado, porque os algoritmos vão, né, participar disso também. E é óbvio, né, talvez no Brasil achar uma doninha seja mais difícil do que achar um beija-flor. Mas dentro dessas perspectivas, pode ser muito interessante que a gente considere incluir na nossa rotina não apenas usos mágicos, trabalhos mágicos que sejam de curto e de longo prazo, também de médio, mas a questão é não se limitar aos trabalhos rápidos, né? E também seja interessante a gente se envolver com discussões e com debates que não sejam debates imediatos. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que nem todo debate é um debate que a gente vai sentar 20 minutos no YouTube e vai entender. Às vezes você vai ler um livro gigantesco de 3.000 páginas e vai chegar no final com uma série de conclusões, mas depois você vai ler outro livro que vai questionar aquelas coisas, né? E vai ser um debate que vai acontecer ao longo de séculos, ao longo de milênios. O debate do bem e mal, o debate do pode fazer amarração ou não são debates que a gente consegue se posicionar tão facilmente assim. Quer dizer, consegue se posicionar facilmente, mas para você compreender realmente como que aquele debate evoluiu, né, todos os aspectos dele, já existem séculos de debates sobre aquilo que foram feitos,
e que a gente pode não se alienar daquilo. Mas não se alienar desses debates longos que já foram feitos vai implicar em você dedicar esse tempo, que é mais do que uma hora, que é mais do que uma live, para poder se aprofundar nisso. Então, é claro que é possível a gente chegar, sentar e tomar uma decisão agora da questão específica, vamos supor, né, esse exemplo que eu dei aqui da amarração, a gente pode sentar aqui e se posicionar e tá tudo bem, mas talvez seja interessante a gente lembrar que a gente pode se valer de processos mágicos no campo do intelectual e do mental, que também vão demorar mais do que uma live, que também vão ser trabalhos longos. Então é isso, eu acho que o souvenir que eu queria trazer dessa viagem com Husky de hoje é que a gente pudesse trazer para casa práticas mágicas de curto prazo e de longo prazo, e que a gente pudesse trazer essas práticas de discussão também, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. É isso aí, bora desfazer a mala que daqui a pouco a gente vai para mais uma viagem. Valeu, pessoal, até mais.